Fala galera, estamos aqui em mais um podcast 3x2. Eu sou o Henrique Júnior e o Lucas Bloemer. Estamos aqui para apresentar para vocês esse que é o nosso segundo episódio. E hoje nós vamos tratar a respeito de um tema muito abrangente, um tema que eu acho que assim desperta muita curiosidade de todo mundo que ouve falar a respeito desse assunto. Nós estamos aqui para entregar a direção aos três, ao Pai, Filho e Espírito Santo, e convidar você para participar. Assistir esse podcast até o final. E se por acaso você tem alguma dúvida, alguma coisa a respeito desse tema, vai deixando nos comentários aí, falando pra gente o que você quer saber a respeito desse assunto. Vou deixar o meu amigo Lucas falar hoje aqui a respeito do nosso convidado, que é muito especial. É isso aí, galera, sejam todos muito bem-vindos. Para nós é uma alegria mais uma vez estar aqui no nosso, como o Juninho falou, nosso segundo episódio. E para falar desse assunto que nós gostamos tanto, que é um assunto bem amplo, né? Tem muita coisa pra gente falar a respeito. Eu vou ler aqui porque tem bastante coisa para falar sobre ele. Ele aceitou Jesus com 6 anos e de lá pra cá muitas coisas aconteceram. Ele foi de garçom até chefe de cozinha lá nos Estados Unidos. É formado em teologia pela IBAD, pela CETADEB, pelo ETAD e IBADEP. E sobre o assunto que nós vamos falar hoje, ele também tem uma formação avançada em escatologia. E hoje ele é vice-presidente da Assembleia de Deus Missão, aqui de Toledo. E também é nosso pastor, né? Há mais de 10 anos ele já atua como pastor. E ele é também pai da Sara, do Brian e a esposa da Gabriela, Andreasa Raine. Estou falando do nosso amigo e querido pastor Rafael Raine. Seja muito bem-vindo, pastor. Para nós é uma alegria receber o senhor aqui. Eu que sou grato a vocês por essa honra, por esse privilégio que eu tenho de poder estar aqui falando sobre algo que eu amo falar, que é a volta de Jesus, sobre escatologia, o estudo das últimas coisas, e eu espero ser bênção para a vida de vocês e de todos aqueles que nos acompanhem. Estudei bastante já sobre esse assunto, já ministrei seminários sobre ele, então, na medida do possível, com a graça de Deus, eu quero ser bênção na vida de todos vocês e desde já agradeço pelo convite, me sinto muito honrado de estar aqui sendo entrevistado por vocês. Lembrando que o pastor era para estar com a gente no nosso primeiro episódio, mas devido a agendas, a compromissos, e Deus também quis assim que o senhor estivesse hoje, e para nós é uma honra receber o senhor. Com certeza, é motivo de muita alegria te receber aqui hoje, pastor. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, porque eu sei da profundidade que você tem a respeito do assunto que a gente vai tratar. Mas antes da gente entrar realmente dentro do assunto, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque para quem não conhece, quem não sabe, o pastor Rafael Raine, ele já é pastor há 10 anos, ele é pastor desde os seus 26 anos de idade, certo? Isso. E eu acredito, eu me vendo como espelho, com 26 anos eu não sabia nem muito bem o que eu queria da vida, e ele já estava cuidando de vidas, já estava tratando pessoas. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho antes da gente começar da tua vida particular mesmo, como que é a tua vida de pastor, sendo um pastor muito novo, né? E aceitando Jesus também com 6 anos, né? Exatamente. É interessante, porque eu me decidi por Jesus aos 6 anos, mas quando os meus pais foram para a igreja eu tinha 4 anos. E com 5 anos, Deus usou um missionário para falar comigo lá na minha casa, que sobre a minha chamada, que um dia Deus me separaria como pastor, como pregador da palavra dele. E é interessante porque essa profecia se repetiu ao longo da minha vida, por muitas pessoas diferentes que profetizaram para mim que um dia eu seria um pastor. E o fato de eu ter ido embora para os Estados Unidos aos 16 anos fez com que o tempo fosse abreviado na minha vida. As coisas começaram a acontecer muito antes do normal. Então, por essa razão, eu acabei me formando antes. Por essa razão, foram acontecendo as coisas muito rápido. Deus quis que fosse assim. Eu acredito que, para entregar nas minhas mãos tudo que Deus entregou, eu preciso ter muita saúde. Vocês são pastoreados por mim, vocês sabem o tamanho da igreja, a quantidade de problemas, a quantidade de famílias. Então, precisa ter muita saúde para conseguir lidar. Então, eu acredito que por essa razão e pelo pouco tempo para fazer, porque eu creio que eu sou a geração do arrebatamento, Deus abreviou muita coisa na minha vida. Então, como você disse, são 10 anos já pastoreando. Comecei a pastorear com 26 anos. E agora, por mais que não pareça, já estou com 36. E estamos aí há 10 anos à frente da obra de Deus, fazendo trabalho
pastoreando a igreja, viajando, pregando. E é isso aí. Passei a minha vida toda dentro da igreja. Batizei nas águas aos 12 anos de idade. Graças a Deus, é uma vida toda na comunhão com Deus, né? A princípio comecei como baterista na igreja. Toquei bateria por um bom tempo. Crente, né, pastor? Crente. De passagem. Baterista crente. É uma raridade, mas acontece de vez em quando. Eu sempre digo, né? Nos púlpitos onde eu passo, eu tinha tudo para dar errado. Porque eu sou filho de pastor e baterista. Os dois mais jovens, mais problemáticos da igreja. Mas Deus, ele fez com que desse certo e fui muito bem instruído por minha mãe, por meu pai. E eles instruíram o menino no caminho que deveria andar e hoje, depois de grande, eu estou no caminho. Legal, né? Porque filho de pastor não é pastorzinho, né? Exatamente. É interessante. Eu também não fui consagrado a pastor pelo meu pai, né? Eu tive um presidente dos Estados Unidos que tomou a decisão de me apresentar ao pastorado quando eu fui apresentado. E na época, Lucas, quando eu fui apresentado a pastor, foi no centenário das Assembleias de Deus em Belém do Pará. É interessante que eu fui o pastor mais jovem do Brasil naquela convenção, né? Quando eu fui apresentado aos 26 anos. Então, para aquele ano, eu fui o mais jovem de todos os pastores consagrados pela CGADB no Brasil. Então, são fatos marcantes aí. E Deus tem feito coisas lindas e a família tá bem, tá abençoada por Deus. Meu filho Brian, minha filha Sara, a minha esposa Gabriela, que é uma coluna no meu ministério. Se não fosse ela, com certeza eu não teria chegado onde eu cheguei. E as promessas, Deus sempre quando diz que é só o começo. Tem muita coisa ainda para acontecer. Nós estamos vivendo um tempo muito bom, né? Um tempo de muito crescimento, muita salvação de almas. E vamos para cima, porque a obra não para. Amém. São muitas Amém. coisas. Currículo extenso, né? Ô, Juninho, antes da gente começar, né? Aproveitando aqui, antes de a gente entrar no assunto mesmo, quero agradecer aos nossos patrocinadores. São empresas fundamentais aí que Deus colocou nesse projeto para nos abençoar e para a gente poder dar continuidade a tudo que a gente que Deus colocou no nosso coração, aquilo que vem acontecendo e vai acontecer ainda. Então, quero mandar um abraço muito especial para Mundial Auto Center, do nosso amigo Serginho. Você que precisa de qualquer coisa ali na área de suspensão, pneus, eles trabalham também alinhamento, balanceamento. Procura o Serginho, que você falar que você assistiu aqui, eu tenho certeza que tem um precinho especial para vocês. Então chega lá e fala com o Serginho. Também a pizza do Rafa, melhor pizza da cidade, hein? Ingredientes, tudo coisa de qualidade, bem recheada, pizza top, sensacional, vocês vão gostar demais. Se você ainda não pediu, peça, aproveita e já vai assistir no podcast e pede a sua. Fala que você assistiu aqui, que ele também tem um precinho especial para você lá. Fala do Flávio aí. Smalltex Soluções Tributárias. Você, empresário, que tem alguma dificuldade na área tributal ou fiscal da sua empresa, ou talvez até na formação de preços. Porque hoje em dia tem muito empresário, às vezes, que nem sabe se está tendo prejuízo ou lucro. E o Flávio e a Débora da Smalltex Soluções Tributárias, eles podem te ajudar. Elas só estão esperando o contato de você entrar em contato com eles, que com certeza eles podem te ajudar. Uma empresa seríssima que tem mais de 12 anos de experiência no assunto. Então pode procurar eles lá que eles vão ser bênção na vida de vocês. É isso aí. E também tem o projeto Profilu, né? É um projeto voltado para as meninas de ginástica rítmica e acontece todas as terças-feiras lá na Escola Adventista, em parceria com a escola. Então você mãe, você pai que quer matricular seu filho, sua filha num esporte, né? Tem envolvido com balé, então é um esporte bem bonito, bem legal de participar. As meninas amam, então é só encontrar contato com a Luana. O telefone vai estar aparecendo aí para vocês, é 449-9901-3271. Entre em contato com ela e marca uma aula experimental gratuita, tenho certeza que sua filha vai amar, tá bom? E não podemos esquecer também... Personalizar Toledo, nosso amigo Júnior. Se você precisa de alguma coisa para o seu evento ou para sua empresa, para distribuir brindes, tá vendo essa caneca maravilhosa que a gente tem aqui? É feito por eles. Então, se você procura ou precisa de algum brinde, alguma coisa nesse sentido, eles fazem, sabem dizer, a gama. É bastante coisa. Produtos. Eles têm um catálogo online lá com produtos bem variados. Assim. Então, se você precisa de alguma coisa nesse sentido, procura Personalizar Toledo aqui de Toledo e abençoa a vida deles lá. Fala com o Júnior. Seu xará. E essa caneca aqui é presente pro senhor, tá bom? Que beleza. Então vamos lá. Pastor, eu eu tenho certeza que nós vamos ter outros episódios também para você falar do seu testemunho, que eu conheço particularmente e é lindo também, a respeito de como foi que Deus levou ele para os Estados Unidos, trouxe de volta, tudo que ele enfrentou e teve que passar lá nos Estados Unidos. Mas hoje o nosso tema é escatologia, a gente vai
tratar a respeito desse assunto. Pastor, mas para iniciar a nossa conversa, então, eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada assim. Hoje nós temos guerras e rumores de guerras para todo lado. E a gente já tem isso desde que o mundo é mundo. Mas para nós cristãos, nós entendemos que isso não é tudo acaso, né? Eu queria que você falasse à luz da Bíblia. O que o que vem acontecendo? Guerra de Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, ali naquele intermédio de tudo. Isso tudo está relacionado com o final dos tempos, não está não? Sim, está diretamente relacionado. Eu sempre opto pelas palavras de Jesus quando o assunto é final dos tempos. Na última semana que Jesus esteve na Terra, antes de morrer, porque depois ele vai passar mais 40 dias na Terra, mas para ser mais preciso, 3 dias antes dele ser preso, ele chegou em Jerusalém, montado no jumentinho, e depois disso ele vai ao templo. Quando ele sai do templo, os discípulos chegam nele, no Monte das Oliveiras, e fazem para eles 3 perguntas. Essas 3 perguntas diretamente relacionadas ao final dos tempos. Elas estão mencionadas lá em Mateus capítulo 24. Todas as vezes que você tiver alguma dúvida relacionada ao final dos tempos, o capítulo escatológico de Jesus, os capítulos, é Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25. Não existe nada na Bíblia mais claro do que esses 2 capítulos relacionados ao final dos tempos. Vocês escutaram o que ele acabou de falar aqui? Ó, se você tem alguma dúvida a respeito de escatologia, falado por Jesus, Mateus 24 e 25. Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25. Eles chegaram em Jesus e o texto de Mateus 24 e 3 diz: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da sua vinda? E quando será o fim do mundo? O interessante é que eles fazem essas perguntas para Jesus. E você falou sobre as guerras. Na sequência, no versículo de número 6, olha só o que Jesus disse para eles. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Todas as vezes que eu ouço falar de guerras, eu logo tenho que ser levado a pensar num âmbito mundial. Não guerras esporádicas que aconteceram. Porque isso aqui está apontando para todo o planeta Terra. Logo, nós vamos pensar na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, ele foi muito sucinto. Ele disse guerras, no plural. Então, isso aqui está apontando para as 2 guerras principais que já existiram. Mas ele também diz sobre rumores de guerras. Guerras que não chegaram a acontecer em sua efetividade. Entretanto, nós temos, eu vou te dar um exemplo aqui, a Guerra Fria, que é uma guerra que durou muitos anos entre Estados Unidos e Rússia, só que eles nunca pelejaram entre si, entendeu? Apenas aconteceu rumores e os efeitos desses rumores. Por uma questão de tempo, eu não vou entrar aqui na história, mas teriam muitos exemplos para ser dados. E aí eu vou usar o exemplo que você acabou de citar, né? Que é essa última guerra agora da Ucrânia. Nós temos um território em guerra e nós sabemos que existe Estados Unidos e OTAN de um lado e a Rússia de outro. E aí quando eu digo Rússia, eu estou dizendo China e muitos outros países daquela região, até a Índia, enfim. Então assim, tudo isso Jesus falou há quase 2000 anos atrás. Entende? Então essa ligação é muito fundamental. Só que uma coisa nós precisamos ponderar, porque esse versículo de número 6, ele começa dizendo: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E ele termina dizendo: é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então teve muitas pessoas, muitos cristãos que viveram lá na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, que imaginavam que acabaria naquele tempo. Nós somos a prova de que não acabou. Então o que acontece? É necessário que isso aconteça. Isso aponta para o fim, mas isso ainda não é o fim. Então Jesus ele é muito claro. Como eu disse para vocês, tem alguma dúvida, Mateus capítulo 24 e 25 responde. É o próprio Cristo falando. Não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, não é João. É Jesus falando sobre o fim. Mas assim como o senhor falou, né, são coisas que apontam para o fim. Assim como também as pandemias, né, todas essas doenças, essas coisas, tudo a Bíblia já falava sobre isso, né? Mas falando de guerras, de pandemias, dessas coisas que aconteceram,
Na visão do senhor, o que falta, então, para Jesus voltar? O que é determinante, assim, para as pessoas entenderem qual é o próximo passo ali, vamos dizer assim? Isso. Na continuidade, inclusive, no próximo versículo, que é o versículo de número 7, ele diz assim, ó: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes. Observe, fomes na Bíblia, no versículo 7, está no plural. Aí você para analisar, parece não fazer muito sentido, né? Porque é fome. Eu quero comer, não tenho o que comer, é fome. Mas quando a Bíblia diz fomes, ela não está tendo um erro ortográfico. É porque existem vários tipos e várias maneiras de se ter fome. Eu vou dar um exemplo muito recente que aconteceu, que vocês vão lembrar aqui agora. Vocês lembram na pandemia que a gente tinha dinheiro para comprar, mas não tinha alimento para vender? É um exemplo disso. É uma fome diferente. Tem pessoas que passam fome por não ter o que comer. Mas existem pessoas que passaram fome durante a pandemia por não ter o que comprar para comer. Então, a Bíblia é muito clara. Primeiro ponto que eu quero destacar, está aqui. Fomes, um indício do fim. Segundo, depois de ter falado sobre as fomes, ele falou bem assim, pestes. Também no plural. Aí quando você vai olhar as pestes que aconteceram, a Covid, por exemplo, é uma delas, de ordem mundial, coisa que aconteceu assim, a nível mundial. Você vê, o mundo parou por causa disso. E eu vou além. Na minha humilde opinião, ela é o primeiro grande exemplo de muitas outras que virão pela frente. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos teria isso. Pestes. Outra coisa, terremotos em vários lugares. Já vou chegar na tua resposta. Se você hoje parar para analisar, assistir reportagens sobre meteorologia, você vai chegar à conclusão que hoje em dia, século XXI, a quantidade de terremoto no mundo está aumentando assustadoramente. Tem terremoto em todo lugar, todo momento, todo dia. Então, até vale a pena fazer uma pesquisa sobre isso para vocês verem. É que a gente está numa região privilegiada, né? Isso. O Brasil, ele é, juntamente com Israel, um dos únicos países do planeta Terra que estão em cima de uma placa tectônica. Não tem junção delas. Né? Exatamente. Então, o terremoto ele é ocasionado pelo movimento das placas tectônicas. Como o Brasil ele está sobre uma placa tectônica, então o que acontece? É praticamente impossível ter, mas mesmo assim já teve movimento de terra aqui. Então, o que acontece? São coisas assim que assustadoras, que estão acontecendo. E o versículo de número 9, ele diz assim, ó, mas todas essas coisas são o princípio das dores, apontando para a dor de parto. Então agora eu chego na resposta da tua pergunta. O que acontece? O princípio das dores, apontando para uma gestação, à medida que o momento do parto vai chegando, as dores vão aumentando, as contrações vão aumentando. Então, dentro dessa resposta, o que eu digo para você? Tem muita coisa acontecendo, mas o fato de estar se intensificando as dores de parto, os terremotos aumentando, a fome no mundo aumentando, muitas coisas que Jesus falou aumentando, nos indica que o fim está muito próximo. Esse muito próximo, eu não consigo precisar o tempo, porque o próprio texto mais à frente vai dizer quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Entende? Então, assim, nós não conseguimos precisar quando será, mas uma certeza nós podemos ter. Nós estamos vivendo o tempo do fim. E muita gente, hoje em dia, tenta ficar famoso em cima disso, né, pastor? A Sim. Bíblia é sucinta em dizer que ninguém sabe, mas tem gente que fica tentando, é 2012, não sei o quê, né? Você lembra daquele ditado, aquela frase que eles falavam? 2000 chegará, mas de 2000 não passará. Eu lembro disso, eu sou de 87, eu tinha 13 anos na época. Eu lembro que eles falavam isso aí, todo mundo achava que ia acabar em 2000. Teve muita gente que vendeu tudo que tinha, né? Porque ia terminar o mundo e tudo, e não acabou. Então, assim, teve as profecias de 2012, como você falou. Os incas, né? era que falava, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Tipo, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Só que uma coisa que a gente estava até conversando em off antes de vir, eu acho muito interessante falar,
o porquê. Você citou das duas guerras que nós tivemos, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E depois dessa Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma coisa que eu vou deixar você falar, que você é muito mais aprofundado no assunto do que eu, mas aconteceu a formação do Estado de Israel, que eles tinham sido dispersos. Maio de 1948. Maio de 1948. E por que você acredita realmente que nós somos, como você falou no começo, a geração do arrebatamento? Eu gostaria que você deixasse claro isso para quem nos assiste, para conseguir se entender qual é a importância do Estado de Israel voltar a se formar em 1948, para que tudo isso começasse a se cumprir agora, talvez de forma até mais intensa. Sim, é uma pergunta muito boa e muito abrangente também. A partir do versículo de número 15, nesse sermão profético de Jesus, lá em Mateus 24, ele vai clarear muito o nosso entendimento quanto a isso. Ele fala sobre o brotar da figueira. E a figueira é a árvore símbolo de Israel. Então, assim, o brotar da figueira eu, antes de ser pastor, uma coisa que eu esqueci de falar, eu trabalhei com plantas. Eu fui paisagista durante vários anos da minha vida. Então, eu entendo um pouco sobre essas plantas. Existem muitas plantas que elas adormecem e elas brotam. E o que aconteceu em 48? Foi o brotar da figueira, quando, através do voto de Minerva de Oswaldo Aranha, Israel, um brasileiro, né? Israel voltou a ser nação. Então, a partir desse momento, entende-se escatologicamente falando, que a figueira brotou. A figueira mencionada ali, né? Colocando em ordem o capítulo de número 24, ela vai rebrotar e a nação de Israel vai voltar a existir. Quando nós observamos esse retorno, ele aconteceu há muitos anos atrás. Ele aconteceu no ano de 1948, né? Então, Israel volta a ser nação depois disso. E aí, a partir desse momento, começa a desencadear, Lucas, uma série de evidências relacionadas à volta de Jesus. Tipo assim, os sinais começam a se intensificar. E a Bíblia diz que não passaria esta geração, a geração do brotar da figueira, sem que Jesus voltasse buscar a sua igreja. Então, a Bíblia não diz o dia e a hora, mas a Bíblia diz qual é a geração do brotar da figueira. Aí eu sempre falo uma coisa muito interessante, que muitas pessoas imaginavam que Jesus deveria ter voltado até 2018. Porque se você pegar de 1948, na Bíblia, uma geração ela tem a durabilidade de 70 anos, na Bíblia. Então, o que você subentende? Você pega 1948, coloca uma geração de 70 anos, você vai chegar até 2018. Então, o que eu já pensei, muitas pessoas pensaram, não, Jesus volta até 2018. Só que às vezes a gente se perde na interpretação do texto, porque o texto diz assim, ó, não passará esta geração, a geração do brotar da figueira, sem que ele volte. Você nasceu entre 1948 e 2018? Nós três aqui nascemos. Nós já passamos ou nós ainda estamos aqui? Nós ainda estamos aqui. Isso é muito interessante. Entende? Então, assim, não é que teria até 2018, mas essa geração que nasceu entre 1948... Enquanto tiver alguém dessa geração Enquanto tiver alguém dessa geração, ainda estamos no prazo. Entende? Por exemplo, a minha filha, eu tenho um filho, o Brian, que nasceu em 2012. Automaticamente, está dentro dos 70. Eu tenho uma filha que nasceu em 2019. Se eu tenho convicção que eu faço parte da geração que será arrebatada, a minha filha tem uma convicção ainda maior. Que já está vivendo posterior a essa... Exatamente, porque ela tem toda essa geração para viver. Deus pode decidir me recolher, ou recolher qualquer um de nós aqui, antes dessa geração terminar. Nós podemos morrer antes do arrebatamento da igreja. Mas se permanecermos vivos, né, pelos próximos 60 e poucos anos aí, nós participaremos do arrebatamento da igreja, de acordo com o que a Bíblia diz. Se isso não acontecer, Jesus mentiu, e eu não acredito nisso. Eu acredito na verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então isso é muito interessante. Sua pergunta foi maravilhosa. Mais uma colocação ainda a respeito do tema. Tem muita gente assim que às vezes duvida da capacidade de Deus de fazer algumas coisas. E eu me lembro, depois de 1948, quando Israel voltou a ser Estado,
as nações circunvizinhas, o povo árabe ali, eu não lembro se são 5, 6, 7 nações, se voltaram contra Israel. Um estado que tinha todo mundo disperso, que voltou, né? Ou seja, eu não sei quantos milhões... Mais de 1.800 anos fora da própria terra. Da própria terra. Ou seja, um povo que não tinha nada realmente volta para sua terra. Não sei se não me recordo agora, 2, 3 milhões de pessoas, ou menos que isso. Eu não sei precisar a quantidade, mas não era muita gente. Totalmente despreparado, formando um estado, 7 nações que eram formadas, fundamentadas naquela região, atacaram Israel, que é a guerra, eu não lembro se é de 6 dias, é de 3 dias, confesso que eu eles atacaram Israel para tentar destruir, Israel venceu a guerra. Você para imaginar isso se você pensa, mas como isso? Não tem explicação, é só Deus realmente para fazer esse tipo de coisa, né? Se você quiser até comentar um pouco a respeito disso, que eu acho fantástico mesmo. Eles já tentaram cortar o início ali, né, na raiz, né? Quando Israel é reconstituído como nação, eles, imagina, acabaram de chegar na Terra, chegaram recentemente, estão se organizando ainda na Terra, né, dada a eles, né, legalmente, né, naquela época. Aí, de repente, todos os árabes do entorno, só para você ter uma ideia, vamos falar de agora, como nós não temos o número do passado, 97,5% de toda a região do Oriente Médio não pertence aos judeus. Não é território israelita. Israel, na totalidade, ele não chega a 3% do território. Agora você já parou pra... E eu tô falando isso agora. Tô falando isso quantos anos depois? Mais de 70 anos depois. Imagine naquela época, que aquela quantidade de pessoas. Então todo mundo se virando para lutar contra Israel. E Deus deu vitória naquela guerra dos 6 dias a Israel. Então assim, não temos dúvida do cuidado, da proteção de Deus para com aquele povo. É extraordinário. Eu vou ter que estudar mais para conversar com vocês. Vocês estão muito aprofundados na história aí. Eu vou fazer a pergunta do povão e vocês fazem dos intelectuais ali. Não, eu falei isso só para a gente ter... A gente não está falando aqui de religiosidade, né? Então, se você está assistindo isso aí, não, eles vão falar ali a respeito de alguma igreja, de alguma coisa. Não, a gente está falando de história, né? História, gente. Então, se você for ler a história de Israel... Como é fantástica e como assim acontece coisas sobrenaturais realmente com aquele povo. É um povo diferenciado, não é qualquer povo, é o povo eleito realmente. É um povo que começou há pouco tempo e é um país rico, né? Riquíssimo. O poder bélico de Israel, bomba atômica, tudo quanto eles possuem, né? O domo da rocha, né? O domo de ferro que eles possuem. É um sistema antimíssil aéreo que consegue proteger a nação, consegue destruir a nação. Qualquer nação que se levantar contra eles, eles conseguem ter essa camada protetora, né, que protege e destrói os mísseis no ar. Então, assim, a tecnologia de Israel, Lucas, é extraordinária. Eles conseguem pegar a água do mar, água salgada, e transformar em água potável, né? Se você parar para analisar, por exemplo, quando a gente viaja, quando a gente precisa, no seu caso, que você usa isso no seu dia a dia, o Waze, por exemplo, quem criou foram eles, né? Que nos ajuda e ajuda demais a se locomover no mundo todo. Então, assim, são tantas e tantas coisas que eles criaram, que eles fizeram, que assim, é só Deus na vida deles em tão pouco tempo, né? O que eles produzem, o alimento que eles produzem, né? Lá naquelas terras áridas, né? A produção deles é extraordinária. Então, assim, é muito Deus na vida daquele povo. É o povo escolhido por Deus, né? Pois são coisas que não tem como explicar, né? Só por... o que vem de Deus não se explica, né, pastor? Não se explica. Mas assim, vamos dar sequência aqui, só para matar a curiosidade do povo aí. Vamos imaginar que Jesus voltou, né? Como que vai ser depois? Jesus voltou e aí? E agora? Como é que é? A gente... assim, cronologicamente falando, nós estamos... Qual que vai ser o próximo evento que vai acontecer? O arrebatamento da igreja. Então, assim, a Bíblia diz que no soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, todos aqueles que estivermos vivos na terra, seremos arrebatados e juntos com os mortos que ressuscitaram primeiro, nos encontraremos com Cristo nos ares. É isso que a Bíblia diz, esse é o versículo. Então, o que vai acontecer? Imagine o seguinte cenário. Está
Em qualquer momento, quando Deus definir, a trombeta toca. Todas as pessoas, Lucas, que morreram, desde Abel, que é o primeiro a morrer, salvo, que foi morto por seu irmão Caim, né? Desde Abel até a última pessoa que morreu antes da trombeta tocar, todas essas pessoas de todas as eras, os salvos, não os que se perderam, os salvos, eles ressuscitarão primeiro. Entendeu? Isso é bíblico. Independente da maneira que morreu, eles vão ressuscitar primeiro. Aí imagine, nós aqui estamos gravando esse podcast nesse momento e a trombeta toca. E nós três estamos sendo arrebatados. Então nós subiremos ao encontro de Cristo. A Bíblia diz que esse corpo que é corruptível, ele se revestirá de uma incorruptibilidade. Aquilo que é perecível, entendeu? Não será mais. Aquilo que é contaminável, não corrupto. Em todos os aspectos, nós teremos o nosso corpo glorificado. Corpo glorificado é um corpo que ele é cheio de glória. Glorificado. Então, o que acontece? A gente vai subir e a Bíblia diz que nós nos encontraremos com Cristo nos ares. E aí, o que vai acontecer a partir desse momento? 2 grandes eventos. A gente vai ser levado para o céu. E no céu nós passaremos primeiro pelo tribunal de Cristo. Entenda, tribunal de Cristo é uma coisa, juízo final é outra coisa. A gente vai falar sobre ele no final. Tribunal de Cristo é um encontro onde nós seremos galardoados por tudo aquilo que nós fizemos na terra. A Bíblia até dá aquela alusão quando ela fala sobre o peso das obras, obra de palha, enfim. A Bíblia fala sobre isso, mas é um tema bastante abrangente. Mas assim, nós seremos galardoados, ou seja, tudo que nós fazemos hoje de bem, de bom para as pessoas não vai se perder. Um dia nós receberemos o galardão por tudo aquilo que nós fizemos. Então a gente vai passar por esse tribunal de Cristo. Pastor, vai ter gente que vai chegar lá e não vai ter obra nenhuma, mas foi salvo? Sim. Quando for pesado, vai ser obras de palha, vai se desfazer, entende? Mas como teve uma vida irrepreensível no que tange a salvação, a pessoa foi salva, mas não teve obras. Vai ter isso? Vai ter. Mas vai ter muitas pessoas que vão chegar lá carregando uma enormidade de coisas boas que fez. E isso não está relacionado à religiosidade. Isso está relacionado ao que eu fiz, ao que eu sou, ao caráter que eu tive. Então, enfim, aí chegando lá, seremos galardoados. Depois desse tribunal de Cristo, que serão os galardões, nós participaremos das bodas do Cordeiro. É uma grande festa que nós teremos, uma grande festa mesmo. Até tem pessoas que brincam, né? Que ele tentou fisgar a gente de qualquer jeito. Já que o céu não é o suficiente para você, então beleza, eu vou preparar um banquete. A Bíblia fala, uma grande mesa posta, um banquete, e nós participaremos das bodas do Cordeiro. Bodas está relacionada a casamento, que é o casamento do quê? Da igreja de Cristo com Cristo, da noiva com o noivo. Entende? Então nós vamos ter esse encontro. Pastor, quanto tempo vai durar isso? Cronologicamente falando, desde lá da profecia de Daniel, quando Daniel profetizou acerca das 42 semanas, isso vai ter uma durabilidade de 7 anos. Serão 7 anos após o arrebatamento que nós passaremos com Cristo nos ares. Isso aqui é para quem estiver lá. E aqui é maravilhoso. E eu quero de todo o meu coração estar e quero que o máximo de pessoas que eu amo, que eu conheço, estejam. Só que o interessante é que isso aqui nos leva a perguntar, e aí, 7 anos? E para quem não for? Aqui que está o X da questão. Se nós viveremos 7 anos de intensa paz, gozo, alegria, sendo galardoado, participando. Pensa nas bodas, 7 anos já. E assim, pensa nos participantes das bodas. Nós estamos falando, tipo assim, o principal de Jesus. Mas vai ser o nosso momento que nós estaremos com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, entende? Com Pedro, sabe? Com Tiago, com João. Imagina com todos esses personagens bíblicos da história que foram referências para nós. Mas nada, ninguém há de se comparar com a glória e com a grandeza do noivo. Então, assim, esse tempo de céu, esses 7 anos, vai ser extraordinário. Entende? Ele já deveria ser razão para a gente querer.
Mas como tem muitas pessoas que se convencem normalmente pelas notícias ruins e não pelas notícias boas, eu vou dizer para vocês o que vai acontecer, e é a segunda parte, fechamento para sua pergunta, com quem ficar. Esses 7 anos que nós estaremos nas bodas do Cordeiro e no tribunal de Cristo, aqui na terra, a Bíblia diz que na terra estarão passando pela grande tribulação. A grande tribulação também tem a durabilidade de 7 anos. E esses 7 anos, eles são divididos em 3 partes. Se você, por exemplo, olhar lá em Apocalipse, capítulo 6 até o capítulo 9, ela menciona esse início da grande tribulação. O que é esse início? Eles vão ter uma falsa paz. Júnior, vai se levantar um anticristo, a besta e o falso profeta. Eles vão se levantar nesse tempo, né? Eles vão enganar muitas pessoas. Você já parou para analisar, Lucas, alguém chegando hoje e trazendo uma paz mundial? Alguém que resolveu a fome, alguém que resolveu o problema da criminalidade, alguém que trouxe segurança para o planeta Terra todo. Essa pessoa, esse anticristo, ele vai surgir nesse cenário. No momento em que a igreja é arrebatada, uma coisa que vale a pena ressaltar é que nós não vamos sair da terra sozinho. O Espírito Santo de Deus, o Consolador, que Jesus disse que permaneceria conosco para sempre, sairá da terra junto conosco. Então o que vai acontecer? Na terra, a terra estará sem o Espírito Santo de Deus. Então, nesse tempo aqui, os primeiros 3 anos e meio que estão mencionados ali em Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 9, ele vai ser um tempo de uma falsa paz. Júnior, imagina o seguinte cenário. Chegou um grande líder mundial, o anticristo. Esse grande líder mundial, ele chega e ele traz a paz para o mundo. Então tá, beleza, ele trouxe o que todo mundo tentou fazer ao longo de todas as eras e nunca conseguiu. O povo vai olhar e falar bem assim, meu Deus, ele é um Cristo. Ele é o esperado por todo mundo. Ele vai enganar até os judeus, que vai fazer aliança com eles. Só para você ter uma ideia. Só que ele é um anticristo, ele não é o Cristo. O Cristo já veio. O Cristo já morreu, o Cristo já ressuscitou e o Cristo vai estar nas bodas do Cordeiro. Porque tem pessoas que acham que ele vai vir tipo o anticristo, falando, não. Ele vai ser bom. Ele vai chegar muito bom. Ele vai enganar a todos. A Bíblia diz que ele vai enganar. E aí nós chegamos num outro ponto que muita gente tem curiosidade, que é o quê? Esse anticristo, ele vai marcar as pessoas com a famosa marca da besta, que será colocado ou no pulso, né, no punho, ou na testa. Então, o que vai acontecer? Ele vai marcar as pessoas. Então, nesse tempo, para comprar, para vender, para comercializar, a pessoa vai ter que estar marcada. Quem não tiver marcado, não vai conseguir comprar, não vai conseguir vender. Então, essa vai ser uma estratégia, uma maneira de todos aderirem ao anticristo. Todos se tornarem servos do anticristo. Né? E assim, isso é muito, muito, muito interessante, porque ele vai se enganar até a pessoas conhecedores da verdade. Nesse tempo vai ter muita gente que conhecia a verdade e não foi arrebatado. Vai ter muito pastor que vai ficar, vai ter muito padre que vai ficar, vai ter muitos líderes religiosos, pessoas, leitores da palavra que não vão estar preparados e não vão subir no arrebatamento. Essas pessoas que vão ficar, muitos deles, a Bíblia chama de os mártires da grande tribulação. Que aí a ficha vai cair, né? A ficha vai cair. Por exemplo, isso aqui está totalmente fora de cogitação, mas digamos que um de nós 3 aqui fique. Com o conhecimento que nós estamos tendo aqui hoje, a gente vai lembrar disso aqui, a gente vai falar, meu Deus, a trombeta tocou, a igreja subiu e eu fiquei. Se eu aderir à besta, eu estou me condenando para a eternidade. Então eu vou recusar isso. E ao recusar, aí a Bíblia fala que nós vamos ser torturados. Os pais verão os filhos sendo torturados para que eles neguem o nome de Cristo. O anticristo vai provocar isso. Mas isso quando? Isso vai acontecer depois desses 3 anos e meio de uma falsa paz. Se você pegar, por exemplo, o Apocalipse do capítulo 10 ao capítulo de número 14, ela fala sobre esse meio. Esse meio é o derramamento das taças da ira de Deus. Deus vai começar a fazer justiça na terra.
Nada do que é feito de ruim hoje para com o povo de Deus, para com o próprio Deus, vai ficar no esquecimento. Vai começar, entenda, nesse tempo aqui, o Lúcifer, o Satanás, não existe o nome Lúcifer na Bíblia, né? Mas é por causa do anjo de luz. Mas assim, o Satanás, o dominador, o líder, o provocador da rebelião que trouxe lá no início a terça parte dos anjos junto com ele, não vai estar agindo nesse tempo. Entende? E Deus vai derramar as taças da sua ira. Então assim, a gente precisaria de muito tempo para falar sobre o derramar das taças da ira de Deus. Eu já dei esse estudo na igreja, muitas pessoas vão lembrar quando estiver assistindo isso, né? Mas vai ter esse tempo que se passa ali. Depois, se você tiver curiosidade, você pode estar lendo o Apocalipse do capítulo 10 ao capítulo 14. Só que daí do capítulo 15 ao capítulo 19 que complica. Por quê? Porque depois de Deus ter derramado as taças da sua ira sobre a terra, que vai destruir muita coisa e muita gente, aí Satanás entrará em ação. Se tava ruim. Se tava ruim, meu amigo, aí vai piorar. Porque aí ele vai agir. Ele vai agir. Quando você lê esses capítulos da maneira como eu estou colocando aqui para vocês, você vai ver que o negócio vai ser feio. Vai ser terrível. Né? Serão os piores dias da história, com certeza. E a Bíblia diz que o desfecho de toda essa destruição que ele vai causar na terra, ele está diretamente apontado, o final, com a Batalha do Armagedon, que eu acredito que também deve ser uma dúvida que vocês devem ter, que vocês devem perguntar depois. Já vamos perguntar. Mas o final é isso. No final desses 7 anos, vai ter essa batalha final, entende? Então, assim, se você não quer vir por amor e pela alegria dos 7 anos no céu, venha pelo desespero dos 7 anos na terra. Porque vai ser pior, vai ser terrível. Mas só para completar ali, o senhor falou desses mártires, né? Mas e esses mártires? Eles têm essa chance? Vamos supor, foram mortos, perseguidos, e aí? Eles têm uma chance de ir para o céu depois disso? Sim, vamos tentar entender isso aqui. Para tentar entender o que é os mártires da grande tribulação. A pessoa era conhecedor da verdade e não aderiu à marca da besta, não comprava, não vendia, não aceitou isso. Essa pessoa vai começar a ser perseguida. Ela vai ser perseguida e no caminho dessa perseguição vai chegar um tempo que ele vai ser martirizado. Por exemplo, você nega Jesus ou nós vamos cortar os seus dedos? A pessoa, não, eu não nego Jesus. Corta os dedos. Será que um cara aí foi cortado o dedo dele? Nem precisou, ele já cortou, né? Mas deixa pra lá. E aí, não, então tá. Então você nega Jesus, nós vamos furar os seus olhos. Não nega. Então a pessoa vai ser torturada, vamos arrancar a sua língua, né? Aquelas metodologias de tortura que a gente só vê em filme, vai acontecer. E por fim, a pessoa vai ensanguentar, vai cair, e por não negar a Jesus, vai acabar sendo morto, né? Esquartejado, enfim, de diversas formas. Essas pessoas que não morrerem durante a grande tribulação por amor a Jesus, serão os mártires da grande tribulação. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui e para todos que estão nos assistindo. Eu queria que você refletisse sobre ela. Se hoje, que é de graça, que não existe ninguém te torturando, pelo menos aqui no Brasil, que você tem a liberdade de servir e de escolher simplesmente de graça, por intermédio da graça, as pessoas negam. Você já parou para analisar debaixo de tortura? Eu acredito que pouquíssimas pessoas serão mártires da grande tribulação. Porque se de graça as pessoas negam, imagina sob tortura. Com certeza, com certeza. Pegando o gancho nessa tua fala agora, graça. E no início que você começou a falar, e é uma coisa que eu acredito bastante, que é a meritocracia. Chegou lá no céu, então, agora, depois de arrebatados, seremos galardoados. Porém, esse galardão nada tem a ver com a salvação. Porque a salvação, para você que está nos assistindo, não tem nada a ver com o que você faz ou com o que você deixa de fazer. Tem a ver com aquilo que Cristo fez por nós um dia na cruz do Calvário. Nós não somos merecedores, né? Nós não somos merecedores em nada. Eu não sou, o Lucas não é, o pastor Rafael talvez não seja também. E eu queria que você falasse a respeito disso, porque para quem está ouvindo e às vezes acha assim, não, eu sou tão ruim, eu sou uma pessoa tão difícil, eu acho que eu não tenho lugar no céu.
Mas não tem nada a ver com o que você faz ou o que você deixa de fazer. Tem a ver com o que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Pegando o gancho da cruz do Calvário e da graça, o maior exemplo para tudo que você acabou de falar está na cruz. Na cruz tinham 2 pessoas. Na cruz tinham 3 pessoas, mas Jesus e mais 2. Um de cada lado. Ali, Jesus era inocente, ele não deveria estar ali. Mas os 2 que estavam na cruz eram condenados. Eles erraram para estar ali. A salvação, ela está diretamente ligada ao arrependimento. Um dos ladrões fizeram pouco caso de Jesus. E esse foi condenado. Morreu e nós sabemos o destino dele. Agora o outro olhou e se arrependeu. Ele olhou e falou bem assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Esse arrependimento do ladrão da direita da cruz... Ele estava na direita, né? O da esquerda foi condenado. Esse arrependimento da direita fez com que Jesus, na cruz, sem força, com as mãos pregadas, com os pés pregados, com o corpo todo machucado pelaquela série de açoites, encontrasse forças para olhar para ele e dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, qual foi a obra que esse homem fez para ser salvo? Ele está sendo condenado por crime. Ele tinha que estar ali de acordo com a lei da época. Só que o arrependimento que ele tem ali na cruz leva ele para o paraíso. Porque Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o que nós precisamos compreender? O que vai salvar a sua vida é o seu arrependimento. Infelizmente, existem muitas e muitas pessoas que perderão a sua salvação sendo cristão, sendo conhecedor da verdade, mas que não se arrepende dos seus erros. Acoberta, e diante de Jesus, nada fica em oculto. Ele contempla tudo aquilo que a gente faz. Então, o requisito fundamental para a salvação é o arrependimento. E é de graça. E lembrando que tem gente, né, pastor, que acha que Deus é bobo, né? Que vive uma vida e pensa: não, mas aí eu vou me arrepender, né, quando ele estiver voltando, e a gente não, como o senhor já falou antes, não tem um dia para isso, certo? Né? E Deus, ele não é bobo, a gente não vai ficar enrolando, vivendo essa vida tipo assim: eu me arrependo depois. E ele pode voltar para a pessoa individualmente, né? Exatamente. Com a morte. E tem que ser um arrependimento genuíno, né? Foi isso que o ladrão teve. Então, a vida errada que a pessoa possa ter, desde que ela tenha um arrependimento genuíno, pode levar. Quando os discípulos indagaram Jesus acerca do perdão, Jesus disse: não devo perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas ele sabe o que é um arrependimento genuíno para liberar o perdão. Não adianta a gente querer pecar e falar: Deus me perdoa, e ir lá e pecar de novo. Deus me perdoa, e ir lá e pecar de novo. Ele conhece o nosso coração. Se tiver um arrependimento genuíno. Quando ele olhou para o ladrão da cruz, ele viu que o arrependimento dele era genuíno. Por isso ele salvou. Então isso é fundamental. E não que nós vamos pedir perdão e não vamos errar mais, né? A gente vai estar aqui lutando contra o pecado, contra as coisas erradas, né? Mas eu acho que é como o senhor falou, Deus conhece o nosso coração, né? Sim. Uma dúvida, até a gente, quando nós estávamos conversando sobre o tema, sobre as perguntas e tal, nós lembramos de uma situação, o senhor falou das pessoas que vão estar com nós, né, nas bodas do Cordeiro, e há um tempo atrás surgiu um vídeo, dizem que é em Israel, eu acho aquele vídeo, de um senhor andando na rua, com umas roupas muito antigas, assim, parecendo como se fosse alguém dos tempos de Jesus. Uhum. E aí tinham pessoas que diziam que poderia ser, acho que era Moisés ou Elias, que seriam as testemunhas, né? E também teve várias situações que aconteceram em Israel, tipo barulho de trombeta, coisas assim, que o pessoal sempre relacionava. O senhor acha que isso tem a ver? Tem gente que fala que realmente, né? As testemunhas lá e tal. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Israel é o relógio de Deus. Quando você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa relacionada ao final dos tempos, olhe para Israel. Israel é o termômetro do fim. Eu não vi esse vídeo, mas mesmo sem ver, eu já te respondo
que não, esse homem, esse senhor que surgiu, ele não tem, em hipótese alguma, ele pode ser uma das testemunhas. Por quê? Porque o que vai acontecer? No final desse período da grande tribulação, ou durante a grande tribulação, melhor dizendo, vai surgir essas duas testemunhas. A Bíblia diz que eles vão proclamar Cristo na avenida principal de Jerusalém. A Bíblia diz isso. Se você ler sobre as duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11, do versículo 3 ao versículo 12, a Bíblia fala sobre essas duas testemunhas. Eles vão fazer sinais miraculosos. Eles vão, por exemplo, decretar tempo de falta de chuva e vai acontecer. Então, assim, eles vão fazer coisas sobrenaturais. Pastor Rafael, quem você acha que serão essas duas testemunhas? Para mim, essas duas testemunhas serão duas pessoas que não morreram, né? É um dos requisitos. Entretanto, quando nós olhamos para as únicas duas pessoas bíblicas que não morreram, nós vamos chegar, primeiro, àquele que eu tenho certeza que será uma das duas testemunhas, que é Elias, né? Porque a Bíblia diz que na passagem da capa de Elias para Eliseu, Elias, vem uma carruagem de fogo do céu e num redemoinho ele é levado em vida para o céu. Ele é levado por um propósito. Outra pessoa também, que pode ser que seja, é Enoque. Enoque também não morreu. A Bíblia diz que ele andava com Deus e ele foi tomado por Deus para si. Então, ele também é lá do início, ele é antes do dilúvio, por exemplo. Ele é lá bem do começo, né, período pós-adâmico. E ele pode ser também uma das testemunhas, dessas duas testemunhas. E a terceira opção mencionada, essas são as três principais, né? Tem algumas outras teorias que eu prefiro nem entrar nelas porque não tem muito fundamento. Seria Moisés. Por que de Moisés? Porque no Monte da Transfiguração, quando apareceu para Jesus, apareceu Elias e Moisés, né? A Bíblia conta lá que subiu Pedro, Tiago, João e Jesus no Monte da Transfiguração. Pedro queria até armar uma tenda lá para uma barraca para eles ficarem lá, né? O corpo foi totalmente glorificado ali, né? O rosto reluzia e tudo. E eles viram a Moisés e a Elias, que apareceram para eles no Monte da Transfiguração no período de Jesus. Tudo inclina muito para isso, né? São vários sinais, precisaria talvez de um podcast para a gente falar só das duas testemunhas e das provas bíblicas que pode ser Moisés e Elias. Se você fosse perguntar para mim qual é a minha opinião, eu sem sombra de dúvida diria que é Moisés e Elias, as duas testemunhas. E vale a pena ressaltar que ainda que eles vão agir de maneira sobrenatural, essas duas testemunhas serão mortas pelo anticristo. Ele vai matar, né? O diabo vai matar essas duas testemunhas. E como hoje nós temos o celular e temos toda a tecnologia que nós temos na atualidade, provavelmente, de acordo com o que a Bíblia fala, o mundo todo vai ver essa morte. Então, imagine quem vai estar lá na Times Square, nos Estados Unidos, quem vai estar na Broadway, né? Lá naquele prédio todo espelhado, com aquele telão, né? No centro de Tóquio, que é tudo, que tem muitos painéis de LED e tudo. Imagine, eu acredito que vai ser transmitido ao vivo essa morte e o mundo todo vai ver isso acontecer em tempo real. As lives, as coisas. Então, esse vai ser o fim das duas testemunhas. São todas evidências do fim, desse processo que vai acontecer, né? Que vai tudo culminar na Batalha do Armagedon, ali logo depois da morte das duas testemunhas. É um assunto tão amplo e tão fantástico que a gente vai falando aqui, vai surgindo dúvidas e tal. E eu vou levantar uma outra questão agora a respeito de um outro assunto, que é a Guerra do Armagedon. Eu creio que muita gente tem dúvidas a respeito de como vai ser essa guerra. É uma guerra real, onde as pessoas vão batalhar ali também, ou é algo mais espiritual? A igreja vai participar dessa guerra, não vai participar, já vai ter subido? Como que vai ser? Pastor, você pode falar um pouco a respeito da Guerra do Armagedon? Para quem está com certeza com uma Bíblia na mão assistindo esse podcast, você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 16. A Bíblia, já nesse desfecho final da história, ela vai falar sobre essa batalha. Então, eu vou tentar ser o mais claro possível para que, independente do grau de conhecimento, todos possam compreender sobre essa guerra. Júnior, a tua pergunta é se essa guerra é espiritual, se essa guerra é física. Essa guerra é uma guerra física.
e espiritual. Eu já vou explicar o porquê. Depois de passar 7 anos nas bodas do Cordeiro, no céu, com Jesus, Jesus vai se ausentar dessa festa. Ele vai sair dessa festa para vir para a terra para participar da batalha do Armagedon. A Bíblia diz que exércitos do mundo vão cercar o povo de Israel para essa batalha. Então, por que Armagedon? Esse ambiente que é o monte e o vale Megido, Mogido, que está localizado, todos sabem, você pode pesquisar, né, sobre essa região, você vai ver, é um grande vale. É como que se os exércitos do mundo viessem dos 4 cantos da terra para guerrear contra Israel. E eles vão ser encurralados nesse vale, que é o vale da batalha do Armagedon. Só para vocês terem uma ideia, a Bíblia diz que da região leste, Daniel 12, se não estou enganado, Daniel 12 fala sobre que vai vir da região leste um exército de mais de 200 milhões de soldados. Gente, quem entende um pouco de geografia sabe que a China tá nessa região, que seria uma nação capaz de ter um exército desse tamanho. Então, o que vai acontecer? Os reinos do mundo, a Bíblia diz, se virarão contra Israel para essa guerra. Então, imagine, as forças bélicas do mundo todo vai se virar contra eles para essa guerra. E aí eles vão ser encurralados ali, e é nessa hora, inclusive, até para desmistificar uma coisa, que aqueles 144 mil judeus com vestes brancas, mencionados na Bíblia, né? 12 mil de cada uma das tribos, 12 mil vezes 12, 144 mil, vão clamar. E por causa do clamor deles, Jesus vai se ausentar da batalha do Armagedon, vai se ausentar das bodas do Cordeiro para vir para a terra, para a batalha do Armagedon. A Bíblia, inclusive, diz, Lucas, que ele vai vir montado no seu cavalo, cavalgando sobre os montes, para vir. E ele, com a sua espada, vencerá todos os reinos da terra. O próprio Cristo vai voltar à terra, montado em um cavalo, com a sua espada, e ele vai vencer todos os exércitos da terra. E ele vai dar, então, ao povo de Israel essa vitória sobre todos os seus adversários. Vão ser todos exterminados. Eles vão, ali, um terço da população da terra será dizimada, segundo o que a Bíblia nos ensina. E o interessante é que pode ter exército brasileiro lá lutando contra, porque a Bíblia diz que vai vir as forças do mundo todo, né? Contra Israel. Então vai ser uma grande batalha, vai ser terrível, mas a consequência vai ser a vitória. Aí alguém pode olhar e falar bem assim, mas seria possível Jesus vencer? Sim, se o anjo da morte, quando passou pelo Egito, matou todos os primogênitos à meia-noite, se lá naquela grande vitória obtida pelo anjo do Senhor, que venceu 185 mil do exército adversário de Israel. Então, assim, nós temos vários exemplos bíblicos de um anjo que passou e fez o estrago. Imagine o próprio Cristo passando. Até que por isso que eu coloquei antes a guerra dos 3 dias ou 6 dias, eu não me lembro. Porque é exatamente isso, né? Uma junção de todos os povos contra uma nação que é Sim. muito pequena. Então, nessa batalha, ele vai vencer. E o desfecho dessa batalha, Lucas, sabe qual que será? Depois que terminar essa batalha, a Bíblia diz que Satanás será preso por 1000 anos. Imagine que durante 1000 anos não vai ter força das trevas, ou a treva reinando sobre a terra. Não vai ter demônio algum, não vai ter Satanás, não vai ter diabo, não vai ter nada. Vão ser todos presos por um período de 1000 anos, que é o famoso milênio. Inclusive, a próxima pergunta é a respeito desse tema aí. E esse milênio, então vai ser aqui? Aqui na Terra. Mas e daí, por exemplo, nós estamos nas bodas do Cordeiro, nós não vamos participar da Batalha do Armagedon, nós não vamos ver isso. Nós não participaremos da batalha, nós não vamos pegar cada uma espada para lutar na guerra. Essa guerra é Jesus contra os reinos do mundo.
Mas aí depois a gente vem para a Terra, volta? Isso, a Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo por um período de 1000 anos. A Bíblia é muito clara, né? Ela não dá volta. Ela diz que nós reinaremos com Cristo nesse tempo. Então, assim, nós voltaremos para a Terra. Esse período do milênio, ele é extraordinário. Se você pegar ali no capítulo 20 de Apocalipse, Bíblia acabando já, né? Do versículo 1 até o versículo 7, a Bíblia fala assim, muito claramente sobre esse tempo. Eu vou passar para vocês aqui alguns requisitos dessa atmosfera do milênio. No versículo 1 diz que vai ser um tempo de paz. Imagine, não vai ter demônio, não vai ter diabo. Ele estará conosco na terra por 1000 anos, né? Por um milênio, por isso que o nome é milênio. No versículo 1 fala que vai ser paz. No versículo 2 fala que vai ser um tempo de muita alegria. Muita alegria. Imagine, a gente acabou de participar dos galardões, das bodas do Cordeiro. Ele venceu sobre tudo aquilo que nós conhecemos na terra. Aí a gente chega, versículo 1, tempo de paz. Versículo 2, tempo de alegria. Versículo 3, um tempo de santidade. Versículo 4, um tempo de justiça e de juízo. Não vai ter injustiças, sabe? Não vai ter corrupção, não vai ter nada dessas coisas. Se você observar o versículo, dentro desses versículos, vai ser um tempo de saúde. Por quê? Imagine, o nosso corpo, que é corruptível hoje, será revestido de incorruptibilidade. Isso que é perecível, essa carne que morre por causa do pecado, não vai morrer. Não vai ter enfermidade, não vai ter doença. Durante o milênio não vai ter essas coisas. Vai ser um tempo de saúde. Inclusive eu tenho base bíblica para tudo que eu estou falando. Vai ser o tempo de uma adoração universal. Imagine o planeta Terra todo adorando a um único Deus. Uma adoração universal. E por sétimo, vai ser um tempo de muita prosperidade. Um tempo de muita prosperidade. Lucas, desde quando o mundo é mundo, o ouro do planeta Terra é o mesmo. Não existe uma árvore que produz ouro. Todo esse ouro será dispensado, será liberado para todos. Então o que vai acontecer? Nós estamos falando de um tempo de muita prosperidade. Aí alguém pode perguntar para mim, Júnior, pastor, quais são os propósitos? Para que esse milênio no meio de tudo isso? Por que antes de um juízo final vai ter o milênio? Por que disso? Porque os propósitos do milênio são a recompensa a quem foi fiel, um tempo de recompensa, um tempo de redimir a criação. Lembra como era antes do pecado? É um tempo de redimir isso, é um retorno à essência e um tempo de cumprir todas as promessas feitas por Deus nas 3 alianças. Primeira, aliança abrâmica, davídica e a nova aliança para com Israel. Então assim, vai ser um tempo de bênção, vai ser um tempo extraordinário que vai ser vivido na Terra durante o milênio com Cristo. E é engraçado que é tudo o inverso do que a gente tem na Terra hoje. Eu estava analisando você falando as 7 que você falou. Isso. É totalmente o inverso do que a gente tem hoje na Terra. Isso, paz, alegria, santidade, justiça e juízo, saúde, uma adoração universal e prosperidade. Tudo que a gente... Eu vou falar um negócio aqui que desceu agora. Quem me conhece vai rir nesse momento. Tudo que o anticristo prometeu nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, de maneira mentirosa e falsa, é o que Jesus vai entregar durante o milênio. Eita. E aí, você vai acreditar em Jesus ou no anticristo? No verdadeiro Cristo ou no anticristo? No mentiroso Cristo? E esse tempo é um tempo extraordinário, né? É maravilhoso. E aí, pastor, daí, depois do milênio, acabou? O que acontece? Então é o que vem. Não sei Fala se aí, você quer perguntar ou quer que eu pergunte? Não, pode perguntar, mas eu acho que essa é a... Eu acho que quando se fala de final dos tempos, de arrebatamento, eu acho que as pessoas pensam muito nessa pergunta que o Júnior vai fazer, sobre essa, vamos dizer assim, esse dia. Fala aí, Júnior. Agora nós vamos então, para depois de todos esses fatos, a gente estava tentando aqui seguir meio que uma cronologia, né? Claro que a gente foi, voltou e falou, mas após essa guerra, então, né, e todo esse milênio, depois a gente sabe que vão sofrer um julgamento algumas pessoas. Você vai poder precisar quem vai sofrer esse julgamento, mas que tem um juízo final, um julgamento. Então é isso que a gente queria falar. Quem vai passar por esse juízo? Como que vai funcionar? Se você puder falar um pouco para a gente. Olha, entre o juízo e... entre o milênio e o juízo final, a Bíblia diz que o diabo vai ser solto
Por quê? Porque eu acho que seria injusto com nós que sofremos as intempéries e os levantes do diabo contrário à nossa vida. Eu acho que seria injusto com aqueles que nasceram durante o milênio. Porque não vai morrer toda a população da Terra na Batalha do Armagedon. Vai sobreviver pessoas. Então, durante esse período, vai nascer. E a Bíblia diz que depois do milênio... Vai nascer, mas não vai morrer. Depois do milênio, o diabo será solto por um pouco de tempo e ele ainda enganará algumas pessoas. Pessoas essas... Não estou falando da igreja arrebatada. A igreja arrebatada é incorruptível. Ela não se corrompe nunca mais. Só essas pessoas, então, que Exatamente, nasceram nesse período. Que nasceram ou que sobreviveram após a Batalha do Armagedon. Então, assim, depois desse milênio, algumas pessoas ainda serão corrompidas por ele. E essas pessoas que foram corrompidas se juntarão a todos os participantes do juízo final. Pastor, o juízo final. Uma vez um pastor me falou, você já deve ter escutado isso, que vai ter um julgamento, não faz coisa errada hoje, porque mesmo que você for salvo naquele dia, vai passar no telão e todo mundo vai ver os pecados que você cometeu. Gente, deixa eu clarear uma coisa para vocês aqui. O juízo para os salvos chama-se Tribunal de Cristo. Não é um juízo para envergonhar ninguém, não é um juízo para condenar ninguém. É um juízo para distribuir galardão para os salvos em Cristo em todas as eras, desde Abel até o último salvo, nós teremos o Tribunal de Cristo. Agora, o juízo final é para todos aqueles que não se arrependeram e não tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Desde o primeiro que morreu sem Cristo, até o último que foi enganado pelo diabo depois do milênio. Todos esses passarão por esse evento conhecido como o juízo final. Para ser mais preciso para vocês, Apocalipse capítulo de número 20, do versículo de número 11 até o versículo de número 15. Isso aqui é fantástico para a gente, inclusive, ler, porque assim ele é muito esclarecedor, né? E eu quero ler para vocês, porque minha Bíblia é toda marcada. Porque vocês precisam escutar isso aqui, ó. Olha só o que a Bíblia fala sobre o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Então o que acontece? Todas as pessoas que morrem sem Deus, eles vão para o inferno. Todas as pessoas que morrem sem Deus, elas vão para o inferno. E elas ficam no inferno, um local de sofrimento, de tortura, né, de pranto e ranger de dentes, a Bíblia fala. E eles vão sofrer no inferno até o juízo final. No juízo final, essas pessoas sairão. A Bíblia diz que o mar, quem morreu no mar vai ter que ser devolvido. Quem morreu queimado vai ter que ser devolvido. Vai ter que devolver os seus mortos para o juízo final. Depois desse julgamento, que não vai ter absolvição, esse julgamento é um julgamento para condenação eterna. A Bíblia diz que todo esse povo, mais inferno, mais diabo, demônio, todos, Satanás, serão lançados no lago de fogo, que segundo a Bíblia é 7 vezes pior do que o inferno. E essas pessoas que não estiverem o seu nome escrito no livro da vida, sofrerão por toda a eternidade no lago de fogo. Não tem retorno mais. É um sofrimento eterno.
Se é fogo, se não é fogo, é uma outra conversa. Mas é um local de tortura 7 vezes pior do que o inferno. Para toda a eternidade. Lucas, você sabe por que o diabo luta tanto para tentar levar a gente para lá? Você sabe por que, Júnior, que o diabo luta tanto para tentar ficar assim nos acusando do nosso passado? É porque o futuro dele já está determinado. O nosso ainda pode ser escrito. Sabe por que o diabo luta tanto para tirar você da presença de Deus? Você que está me assistindo, redobra a sua atenção agora. Você sabe por que ele luta tanto para tirar você da presença de Deus? Para você passar com ele a eternidade de sofrimento. Ele não quer que você esteja vivendo na Nova Jerusalém. Ele não quer que você esteja vivendo a eternidade em paz com Cristo. Ele quer que você passe, assim como ele já está condenado, ele quer que você também seja condenado. E ele tenta ferozmente levar o máximo de pessoas que ele pode. E eu quero muito que depois desse podcast, você nunca mais na sua vida esqueça do que você está ouvindo aqui. Porque vale muito a pena servir a Deus e ter o seu nome escrito no livro da vida. E eu vou encerrar esse assunto aqui dizendo o seguinte: se por acaso alguém que assistir esse podcast está afastado dos caminhos do Senhor e conhece o que eu estou falando, ou não, ou nunca serviu a Deus, você precisa procurar uma igreja urgentemente. Porque se Jesus decidir voltar hoje, ou para todos, ou só para você que está me assistindo, e você não tiver o seu nome escrito no livro da vida, você será sentenciado no dia do juízo final para esse sofrimento eterno que eu estou falando. Então procure Jesus. Não procure placa, procure Jesus. É Ele que tem o poder para nos salvar. Meu Deus, você falando isso agora, eu lembrei de uma coisa aqui que eu preciso falar, que tá quase saindo o coração pela boca aqui. Hoje de manhã eu tava indo na academia, até tava comentando. De novo, o Clairton tá sendo lembrado aqui, né? A gente vai na Queremos academia. você aqui. Tava comentando com um amigo meu na academia hoje. Usei até a mesma expressão, olha, desceu um negócio aqui agora. A tendência, pastor e Lucas, as coisas que são fáceis, as coisas que são imediatas, é normalmente nos trazer prejuízo. Só que nos traz uma falsa sensação de bem-estar, de coisa boa. Isso me desceu na academia porque a gente pensando assim, nossa, a gente vem na academia tanto, né? E às vezes a gente não tem um resultado agora, né, que a gente espera. Não tem uma coisa imediata. É uma coisa demorada, um processo, né? Um sacrifício. Imagina acordar às 6 horas da manhã todo dia para ir na academia. É um negócio difícil. Coragem. Mas o diabo, ele tenta trabalhar nisso, em te dar coisas imediatas e você tem um resultado instantâneo, né? Você vai, às vezes, peca, traz sua esposa, ludibria alguém, passa alguém para trás e você, nossa, tem uma coisa que você recebe na hora. Você tem um benefício na hora. Mas tudo que é de Deus, tudo que assim, que é para ser bênção, exige um sacrifício. Exige você se realmente colocar na brecha, né? Tá ali sofrendo, né? Para buscar isso. Então, isso eu precisava falar. Mas né? o benefício é duradouro também, né? Exatamente. É uma coisa que vem posterior, mas é eterna, como o pastor acabou de falar. E tudo que nós estamos fazendo aqui, é justamente quando o pastor falava, eu fiquei pensando, né? Tudo que nós estamos fazendo aqui, esse podcast, esse tema, é justamente para você, que às vezes está afastado, né? Tem muitas pessoas que estão assistindo que às vezes estão, vamos dizer assim, bem com Deus. Mas tem muitas pessoas que talvez não, né? E essa ideia, esse podcast é justamente para isso. Para poder falar de Jesus para vocês, para poder apresentar para vocês esse Jesus maravilhoso que a gente serve e que vale demais a pena. E talvez o medo das pessoas participar sobre o juízo final, então ficou bem claro que a gente não tem que participar do juízo final. O juízo final é para as pessoas condenadas. Então, entrega a sua vida para Jesus enquanto é tempo para você participar das bodas do Cordeiro. Porque essa é disso que o cristão tem que participar, né, pastor? Isso aí. Foge da aparência do mal. É por isso mesmo que tem muita gente que não conhece, né? Nada, talvez não conhece nada do que a gente falou, se diz cristão e não conhece nada do que a gente tratou aqui hoje. Então é muito fundamental a gente abranger esses assuntos para alcançar mais e mais vidas. Esse é o nosso objetivo, que foi o que o Lucas colocou. Mas, pastor, esse é um assunto muito, muito amplo e a gente poderia, talvez, dentro de várias coisas que foram citadas ali, fazer um podcast específico sobre isso. Sobre cada assunto. E eu acredito que vai ter como uma a gente falou, escatologia 2.0, né? Talvez o 3.0, 4.0, porque
É fantástico te ouvir, a gente agradece demais a tua presença. E é interessante, tipo, até para quem está assistindo, até para dar engajamento tudo, curtir muito e fazer perguntas. A gente pode selecionar as dúvidas mais frequentes nas perguntas desse podcast para criar o próximo. Com certeza. Pegou o gancho aí, então se você tem alguma dúvida, algum questionamento a respeito desse tema, ou surgiu agora enquanto estava ouvindo o podcast alguma coisa, deixa nos comentários aí, que a gente vai marcar, com certeza vamos conseguir um horário na agenda do pastor. Disputada essa agenda. Já para marcar o Escatologia 2.0, que eu acredito que vai surgir muitas dúvidas na cabeça do pessoal aí, e vai despertar muita vontade de ler a Bíblia, entender o que vai acontecer ali na frente. E vai até para nós, porque enquanto o pastor vai falando, a cabeça vai fervendo. Né? Aí eu falo, nossa, vou perguntar isso também. Não, mas vai ser muita coisa, muita pergunta, né? Então vai deixando aí. Aproveita, segue a gente, se inscreve lá no nosso canal, né? Ativa o sininho para chegar as notificações dos vídeos novos. A gente está produzindo conteúdo e eu tenho certeza que você também vai ser abençoado. E nos ajude, compartilhe, marca os amigos, manda para a família, manda para alguém que talvez precise ouvir isso que nós falamos hoje. Né? Tem muita gente que precisa ouvir. Então, compartilhe para que essa mensagem possa chegar em mais corações. Né? E, pastor, só agradecer ao senhor, né? Porque, mais uma vez, né? O senhor está aí contribuindo com o nosso ministério, dessa vez com o podcast. A gente é muito grato à presença do senhor. Se o senhor quiser deixar suas considerações finais aí. Eu vou pegar um gancho, porque assim como o coração do Júnior tá fervendo ali, eu também estou sentindo muita presença de Jesus aqui agora. Dá para sentir nas minhas palavras que eu fui tomado aqui pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Mas eu quero agradecer a vocês, mas eu preciso deixar um recado para quem está nos assistindo. E eu vou pegar as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24 para falar para vocês. A Bíblia diz no versículo de número 37... E assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. As pessoas estavam comendo, bebendo, vivendo, comprando, vendendo. As pessoas estavam levando a vida como se o dilúvio não fosse acontecer. Jesus disse isso há 2000 anos atrás, usando um exemplo que aconteceu há 4000 anos antes dele, que é o dilúvio. Ele usa esse exemplo para falar assim como foi nos dias de Noé. Então, nós estamos vivendo em um tempo em que, na minha opinião, a Terra hoje está mais corrompida do que nos dias do dilúvio. As pessoas não estão se preocupando com o fim. E para fechar, o versículo de número 44, para mim ele é um dos versículos mais marcantes de todo o discurso de Jesus referente ao final dos tempos. Por isso, estais vós muito atenciosos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que vocês não estarão pensando. Isso aqui, quando Jesus falou isso para os discípulos, cuidado, tá? O tempo do fim será um tempo onde vocês não vão estar pensando no fim. Você já notou que a mídia, eles tentam maquiar muitas e muitas situações. Eles tentam distorcer muitas e muitas coisas. Mas o final dos tempos, cada vez mais é menos falado. E agora eu vou abrir um leque aqui, porque eu não estou falando do mundo secular. Eu estou falando dos púlpitos. Para quem é que Jesus está falando? Tem um negócio descendo agora aqui. Para quem é que Jesus está falando isso aqui? Para a igreja. Para quem é que Jesus está falando? É para os discípulos. É para a igreja. Do tempo dele é a igreja. Ele está falando assim, igreja, eu vou voltar num tempo que vocês não vão estar falando sobre ele. Hoje não se prega nos púlpitos mais sobre a volta de Jesus. Infelizmente, são poucas as igrejas que fazem séries escatológicas que nem a nossa. Porque não dá lucro, não dá ibope. Entende? Então, quando Jesus fala isso, eu vou vir num tempo que vocês não vão estar pensando, é sinal que o nosso pensamento, a nossa visão ou a nossa fala vai estar voltada para outra área. Tá ligado na terra. Tá ligado na terra, você falou tudo. E qual que é a minha grande preocupação? 2 coisas vão acontecer no tempo do fim. Primeiro, a iniquidade vai se multiplicar.
Gente, nunca teve tanta iniquidade no nosso meio como está tendo hoje em dia. Segundo, o amor de quase todos se esfriará. A gente nunca viveu tão frio, tão distante. Um tempo onde que a família senta na mesa e com o celular tá cada um conectado a uma realidade fora da mesa. Um tempo que nós estamos vivendo em que as pessoas distantes conversam mais do que as pessoas próximas. Um tempo de esfriamento espiritual. Um tempo de uma geração que não ora, uma geração que não lê Bíblia, uma geração que não se preocupa. Quando eu era criança, eu lembro que eu falava bem assim, ó, não, eu não vou mentir, porque se quando eu estiver contando essa mentira, a trombeta tocar, eu vou pro inferno. As pessoas não se preocupam com isso mais. E esse versículo de número 44 está acontecendo. A igreja de Cristo não está se preocupando com a volta. E Jesus falou que no tempo do fim, isso aconteceria. Ia ter escândalo? Está tendo. Ia ter sinais na natureza? Está tendo. Ia ter apostasia? Está tendo. Tudo que ele falou no capítulo, aqui no capítulo de número 24, todos esses sinais, olha só, então vão vos entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, serei odiados por muita gente por causa do nome de Jesus. Gente, observe o que está acontecendo. Hoje nós somos inferiorizados, somos ridicularizados por causa do nome de Jesus. Todos os sinais, Lucas, você perguntou para mim numa das perguntas, quando é que o que o senhor acha que está faltando acontecer para o fim? Eu acho que simplesmente já está acontecendo tudo, mas assim, tipo, as dores estão se intensificando para o fim. Estão aumentando. Então, todos esses sinais que a Bíblia nos menciona, em vários lugares da Bíblia. Eu estou dando o exemplo de Jesus porque é a maior base para mim, mas tem muita coisa. 2 Tessalonicenses, enfim, as profecias de Daniel, tudo isso aponta. Mas eu encerro essa minha última explanação aqui, dizendo para vocês, cuidado, porque ele virá num tempo em que ninguém vai estar pensando na volta dele. Isso é forte. É forte. Vocês podiam ter ficado sem essa, mas aprove Deus que não ficassem. Então, se atentem a Jesus. E mais uma vez, eu finalizo agradecendo a tua presença, pastor. Tudo que você passou pra gente nessa manhã. Não sei se você está assistindo de noite, de manhã, mas foi muito conteúdo. E assim, acho que vai abrir a mente de muita gente e que vai ser uma bênção. Para fechar, então, agradecer mais uma vez os nossos parceiros. Agradecer ao nosso amigo Rodrigo aqui, né? Da UpX. Agradecer ao nosso amigo João, UpX, criador de conteúdo, João Guedin. Você precisando de alguma coisa também. Eu não ia me arriscar no sobrenome, não sei se lembrando você que talvez queira fazer um podcast, que tem alguma ideia aí, precisa de filmagem, de vídeo, nosso amigo aqui, Rodrigo da UpX, tá aí à disposição. Serviço de primeira, né, Juninho? Fala aí dos nossos patrocinadores. Então, fechando mais uma vez, agradecer aos nossos parceiros, Mundial Auto Center. Se você precisa de amortecedores, precisa de pneus, precisa de alinhamento, balanceamento, procura nosso amigo Serginho. Inclusive mudou de loja, mudou o local da loja, né? Abriu uma loja, coisa mais linda. Como é que é o nome da avenida? Parece um shopping, né? Como é que é o nome da avenida? Senadora Atílio Fontana. Senadora Atílio Fontana, na avenida. Me dá uns brancos aqui. Preciso tomar acho que é um Omega 7. Pastora Julie que me indicou na última vez. Então procure o nosso amigo Serginho, tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Preço e qualidade, Mundial Auto Center. E pizza do Rafa, para você que quer uma pizza top, bem recheada, qualidade, entre em contato com eles. Fala que você assistiu aqui no podcast, que tem precinho especial, né, Rafa? Então, só pedir lá que é top. Smalltax, eu vou deixar pro meu amigo aqui. Tributárias. Não, Smalltax. Smalltax. Nome inglesado, é chique demais. Até no nome o povo é chique. Então, Smalltax, soluções tributárias. Você precisa de algo para sua empresa a respeito do fiscal, do tributário, formatação do teu preço para que você não venha ter prejuízo. Procura o pessoal da Smalltax, que vai ser uma bênção. Flávio, Débora, um abraço, toda a sua equipe. Procurem ele que vai ser bênção. E para você, pai e mãe, que quer matricular sua filha para um projeto voltado para meninas, lá na Escola Adventista, projeto Profilu. Todas as terças-feiras, de manhã e à tarde, tem. Se você quiser, pode marcar uma aula experimental gratuita. Eu tenho certeza que sua filha vai gostar. É só entrar em contato com a Luana no 449-9901-3271.
marca uma aula experimental gratuita e eu tenho certeza que sua filha vai gostar muito. E é isso aí, pastor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que assistiram. Lembra de compartilhar, de marcar seus amigos, seguir nas redes sociais. E só agradecer a Deus por mais uma vez, né? Com certeza. Foi uma bênção e eu acredito que na sequência tem muita gente boa vindo aí também. Muitos assuntos, todos os assuntos que a gente vai tratar aqui vai ser relacionado com Jesus, mas temas diversos, né? Então, se você hoje acompanhou e gostou do tema, o próximo tema pode ser ainda melhor. Experiências, né? Testemunhos. Lembrando que, acho que nesse Pastor Rafael Raine 2.0, a gente podia aproveitar também e falar do seu testemunho, que é muito impactante. Vocês não imaginam esse testemunho, porque quando eu ouvi eu fiquei assim, tipo, sabe quando você não imaginava? Sabe? Meu Deus, chocado mesmo, que é forte demais. Foi tão forte que até agora você ficou sem palavras. Tipo assim, você não sabe como se referir ao testemunho, porque realmente é impactante e você não imagina o que é esse testemunho. Mas vamos marcar e muito obrigado, pastor, e obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de a gente poder concluir esse episódio, né? E com certeza com o Pai, Filho e Espírito Santo na direção de É isso aí, aqui é 3x2. Pai, Filho e Espírito Santo, não é 1 por 1. Um abraço e até breve. Deus abençoe, gente. Obrigado, pastor. Obrigado a todos.